noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais acamados, os que se encontram nas ruas e por aqueles que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estudaremos o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. E o Evangelho nos diz: nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável cárcere, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora, de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com muito respeito. Para onde vai? Sobe até a água fritada. Lá vive uma mãe de família, odiada pelos seus pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos, e que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento. Pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite para o menorzinho. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhe pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é um anjo da consolação, e à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples.
Aprende a fazer posturas úteis e assim confeccionar as roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesmo. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das vicissitudes ensinadas pelo Cristo, aliás, das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva a sua casa a uma de suas protegidas, para lhe fazer trabalhos manuais. Psiu, diz ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Para elucidar o texto do Evangelho, eu gostaria de compartilhar com vocês o artigo do jornal Consolador, emitido em 30 de janeiro de 2011, e o título é Sair ao Encontro do Necessitado, e vem bem de encontro a esse texto do Evangelho, que vai fazer a gente refletir bastante sobre isso. E ele fala: o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Esse trecho está na questão 888 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E ele continua: na vida sempre estaremos numa posição intermediária, isto é, sendo guiados pelos superiores que nos apontam caminhos de segurança e tendo a obrigação de ajudar os inferiores que necessitam da nossa cooperação. Observando os exemplos dos que seguem a dianteira e servindo de exemplo aos que caminham à retaguarda, vamos construindo a nossa evolução na direção da paz e da felicidade que tanto ansiamos e que ainda não logramos encontrar. As mãos estendidas daqueles que seguem pela vida em condições de dor e sofrimento caracterizam-se como campo vasto de trabalho a ser enfrentado, pois que onde existem angústias e aflições, surge a imperiosa necessidade do socorro urgente. Inúmeras criaturas existem vivendo dramas e tragédias íntimas, no silêncio, sem coragem para expor seus quadros tormentosos. A estes é que devemos procurar para apresentar-lhes de muita boa vontade a nossa sensibilidade e a nossa compreensão, em forma de socorro que possa aliviar-lhes os padecimentos, mesmo que seja um pouco. Muitas famílias vivem sem o mínimo necessário para uma vida digna: o celeiro vazio, o fogão apagado, a doença presente e o agasalho escasso. O verdadeiro homem de Deus que compreende Jesus não espera pelo grito de socorro, antecipa providências em favor delas. Uma gama enorme de crianças e adolescentes segue pela estrada da indiferença e do descaso, colhendo por esses caminhos a pior exemplificação moral possível. Ampará-los com urgência é tarefa inadiável daqueles que entenderam o valor da fraternidade. Idosos, solitários, despojados do afeto familiar, muitas vezes apresentam quadros de penúria e enegrecer nosso meio social. Criar mecanismos capazes de diminuir-lhes os padecimentos e de fazer surgir momentos de esperanças é incontestavelmente obrigação de quem já tem plena consciência o do amai-vos uns aos outros, que o Mestre sabiamente nos informou. Jovens sem rumo e sem perspectivas da vida, trafegam pelas vielas sombrias das viciações tóxicas, vivendo um presente nefasto e destruidor,
Despertá-los e motivá-los para uma vida digna e promissora deve ser a proposta daqueles que sabem que a mais mérito das virtudes é aquela de ajudar, de forma totalmente desinteressada, quem passa pelos dias sem carregar uma meta a alcançar. Vivendo em um mundo onde o mal reconhecidamente ainda é o maior que o bem, não podemos esperar os necessitados de toda ordem gritar por socorro. Devemos, sempre que possível, antecipar as nossas ações solidárias e fraternas, procurando com criatividade utilizar todos os talentos que possuímos para plantar a felicidade nos corações alheios. Para tanto, podemos utilizar a inteligência, o tempo, o discernimento, a boa vontade, a alegria, a iniciativa e os recursos materiais, financeiros e muito mais, pois que o verdadeiro homem caridoso é aquele que sabe identificar onde se encontram os infortúnios ocultos e movimenta-se todas as possibilidades possíveis visando extirpá-los. Jesus, obviamente, não espera que solucionemos todos os problemas da Terra, mas, por certo, aguarda o nosso interesse pela construção de um mundo melhor, mais fraterno, solidário e humano. Não acredita, por enquanto, em nossa santidade, mas deposita fé nos esforços que podemos empreender para a consolidação da paz no coração das criaturas, dentro das possibilidades possíveis, que façamos cada um de nós a nossa parte. E para complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e ditado pelo Espírito de Joana. Infortúnios ocultos, capítulo 13, item 4. Abstente de falar isto a quem quer que seja. Mateus, versículo 8 e 4. Todos os seres são de essência divina, porque procedentes do psiquismo criador que estabelece o processo da evolução mediante as experiências infinitas do progresso incessante. Como consequência, torna-se imperiosa a necessidade de cada qual desenvolver os sentimentos que se aprimoram, superando os atavismos, a nossa hereditariedade, que remanescem das experiências anteriores ainda predominantes em nossa natureza, quebrando as algemas, né, meus irmãos, que nos ligam ao nosso passado, né? O empreendimento é desafiador, portanto, rico de oportunidades iluminativas e engrandecedoras. Fadado a alcançar a plenitude, todo o empenho se desdobra desde a conjuntura mineral até a angelitude, que alcançará o esforço cada vez menos penoso, porque da canga, ao ser extraída a gema, se torna mais fácil facultar-lhe o brilho. Como ele nos diz, né? Do mineral ao angelical. Lembrando que no processo de evolução não existe regressão. Podemos sim ficar um longo tempo estacionado, mas nunca regredir nesse processo da escala evolutiva. E continuando, das penosas conjunturas do começo até os momentos de sublimação, etapas se sucedem ricas de possibilidades que, aproveitadas, apressam o desabrochar dos valores adormecidos, encarregados de ampliar-se no rumo das estrelas. A visão da psicologia profunda em torno do ser humano é enriquecedora, de esperança em favor do seu engrandecimento ético, assim como do seu crescimento intelectual, facultando as duas asas para compor a sabedoria em que se converterá, alçando voos pelo cosmo, superados limites e fronteiras físicas. Para esse logro, o trabalho é árduo.
gratificante, porque à medida que se libera de cada impositivo, torna-se mais factível vencer o próximo, ensejando-se mais amplos recursos de iluminação interior, um dia de cada vez. É desse jeito que a gente tem que pensar. Não é fácil romper as barreiras, mas o importante é caminharmos, é ficar gratos por ter vencido cada batalha dentro de nós mesmos. Muitas vezes olhando e falando assim, nossa, mas é tão longo esse caminho, eu tenho tanto ainda que aprender, mas o importante é dar sempre o primeiro passo. E continuando, ele fala, o ego em predomínio lentamente cede espaço ao self, que se encarrega de conduzir os pensamentos ideais e esperanças necessárias para alcançar a meta a que está destinado. O Cristo histórico, neste contexto, cede lugar ao Jesus, homem, mergulhado na turba multa e entre os caprichos da mole humana, mantendo-se neutralidade total, não obstante tomado de profunda compaixão por aqueles que não o entendiam e se engalfinhavam nas lutas ridículas para disputas transitórias pelas conquistas de migalhas europeias, metais ou das entranhas da terra, que passaram a adquirir valor relativo. Aquele Jesus das teologias igrejistas, embora compadecido das multidões, parecia distante dos seus sentimentos, procurando a sua comunhão com Deus, longe dos tormentos das massas que se apresentavam necessitadas desse processo depurador. Colocado como redentor, liberador de culpas, também estava isento de qualquer tentação, de qualquer condição de humanidade inalcançável pelos fenômenos do mundo. Portanto, de certo modo, também é impossível de ser imitado, acompanhado e inacessível. Na proposta da psicologia, que humaniza o vencedor de si mesmo, que triunfou sobre as conjunturas em que se encontrava, graças aos valores conquistados, torna-se companheiro do infortúnio, para conhecer a sua origem e as contingências perigosas para o processo da evolução, ao mesmo tempo oferecendo recurso terapêutico para as mazelas morais e espirituais daqueles que as padeciam. Instava com os infelizes, mesclava-se com eles, mas não se tornava um deles. Porque a gema preciosa, mesmo no pântano, quando o sol alcança, mantém o seu brilho. Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior sem permitir-se ofuscar as débeis claridades individuais. No entanto, clareando as consciências e amando-as. Todo seu é um ministério de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, o único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Conhecendo cada pessoa que dele se acercava, graças à sua capacidade de penetrar o insondável do coração da mente sem humilhar ou jactar-se, conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar, e quando essa não ocorria, assim mesmo estimulava o seu prosseguimento, pois que um dia seria alcançado. A sua divindade estava na essência interior dele mesmo, assim como se encontra em todos nós, mas sobretudo na forma de viver a mensagem que expressa o amor inefável de Deus pelas suas criaturas. Fossem conforme se apresentassem as calamidades físicas, morais, políticas, econômicas, os infortúnios de qualquer expressão, ele se utilizava da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição, procurando remediar, quando não as devesse eliminar,
porque delas poderiam resultar abençoados frutos para o porvir de cada qual. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos, que não chegavam a ser conhecidos, porém foram identificados pela sua superior qualidade espiritual. Silenciosa ou verbalmente, contribuía para que tudo se resolvesse, sem impedir que o paciente ou a vítima oferecesse a sua contribuição do esforço e sacrifício, a fim de crescer e aprender a construir o bem em si mesmo, sem permitir-se elogios, gratidões ou aplausos, que sempre os desconsiderou. Abstente de falar disto a quem quer que seja, impôs o ranceniano recém-curado, para evitar as louvaminhas e exaltações das multidões frívolas e interesseiras, mas aduziu: vai e mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Não se opunha às prescrições, embora não lhe desse importância. No entanto, não criava embaraços ao comportamento da humana justiça, nem da sociedade de então farisaica e formalista. Arrancando as pústulas em decomposição orgânica por intermédio da renovação celular, propunha a profunda mudança de atitude mental e moral do paciente, para que os campos vibratórios modeladores de forma mantivesse o ritmo de equilíbrio para a preservação da harmonia dos órgãos. Igualmente, induzia ao respeito pelo que estava estabelecido, de modo que reeducasse o indivíduo para viver dignamente no grupo social em que se encontrava. O seu lado humano exigia que a comunidade vivesse em equilíbrio emocional, vinculada aos seus estatutos legais. A caridade não arrosta consequência da insubordinação, do desrespeito, da agressão ao status, quão antes ilumina contribui para a sua renovação incessante por ser semelhante à luz que dilui as trevas, sem alarde nem violência. A ausência de ostentação em todo o seu ministério é a demonstração da sua humildade e da sua humanidade, direcionado para Deus. Todos os efeitos, todos os resultados felizes dos empreendimentos realizados. Ninguém se pode excusar de atender os infortúnios ocultos conforme ele fez. Quem é falto de um sentimento de compaixão ou de misericórdia em relação a outrem, que foi escolhido pelos vendavais da amargura, da desesperação, ou tombou nas malhas da loucura, do abandono e da solidão. Por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus, ou não, mas imitá-lo em razão do que ele inspira, do sentido e significado da sua existência na Terra e da sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor, exarado nos seus feitos e nos seus feitos. Nesse contexto, ele deixa de ser símbolo Jesus, distante, real e complacente, para tornar-se dinâmico, Jesus homem, de todos os momentos do caminho dos homens, instruindo-os, renovando-os, soerguendo-os e aguardando-os pacientemente. Esse é Jesus. E para finalizarmos o estudo, trouxe um texto extraído do capítulo 49 do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que fala sobre caridade e riqueza. Se acreditas que apenas o ouro é a base corrente da caridade, lembra-te que Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça, descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito, fez luzir
fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e confortador. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives, e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procurem. Não guardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é a inesgotável fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. E aí, aqui encerramos o nosso estudo para refletirmos quanto aos ensinamentos de Jesus, né? E o quanto precisamos aprender e seguir. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, livro que fala sobre mediunidade. Antes de dar início, gostaria de ler uma pequenina mensagem que me chegou às mãos do livro Dias Melhores, que é uma psicografia do espírito irmão José, pelo autor que é Carlos Bacelli, e tem por título Diálogo, e nos diz o seguinte: não tenhas receio de te expor a um amigo através da palavra, e nem te cause estranheza o que alguém venha te dizer a respeito de si mesmo. Não há quem não necessite da complacência dos ouvidos alheios, e quão raros são os que sabem escutar. O receio de não serem compreendidos faz com que muitos se calem e carreguem sozinhos a cruz que lhes pesa na alma. No entanto, em qualquer diálogo, a não ser com o sincero propósito de auxiliar, nunca menciones as falhas de um terceiro. Falem de si, entre si, mas não dos outros, na ausência dos outros. Todos, um dia, haverão de se desnudar e de revelar-se como são. Substitui a crítica pela compaixão. Na verdade, sobre os outros, há sempre algo de tua própria verdade que preferes ignorar. Escuta-os, pois, como se, falando de si, estivessem falando de ti mesmo. Vamos então dar continuidade à leitura do nosso livro. Na semana passada, nós havíamos parado, num trecho em que o autor narrava uma vidência da Regina, essa médium sobre a qual ele sempre cita alguma coisa. E do trecho, então, é do capítulo 9, do item 9 do capítulo 8, que fala sobre evidência e clarividência, e
nós havíamos parado num item, lendo o último trecho somente, que diz assim: a cena parou aí e permaneceu como que congelada por algum tempo. E em seguida a janela fechou-se. Isso foi da semana passada, não é? Dando continuidade, dentro da nossa classificação, onde poríamos o fenômeno? Como clarividência, ou seja, uma cena vista à distância, no tempo, talvez no século XV ou XVI, e no espaço, talvez na Europa, ou uma cena mediúnica, na qual um espírito desencarnado produziu as imagens para ela. Ou uma terceira hipótese, uma dramatização de uma cena registrada na sua memória integral e que, por algum estímulo desconhecido, de repente emergiu na consciência. Não sei como decidir. Ainda mais que temos aqui o complicador da superposição de ambientes, ou seja, a de uma ambiência encaixada na outra, ignorando dogmas espaciais e temporais. Outra cena, ao abrir-se a janela psíquica, Regina vê um caminho estreito, aberto num gramado que ia dar num bosque. Diz ela nunca ter visto tão lindo verde, como se luminoso. Devia ser de manhã cedo, pois ela percebia o orvalho a brilhar na grama. Estava absorta a contemplar o quadro de idílica beleza, quando surgiu, não se sabe de onde, um cãozinho de raça inglesa, o sheepdog, pastor, e foi como se tivesse entrado pela janela, vindo do aposento em que a Regina estava fisicamente. O pelo do animal era de um branco meio encardido, próprio da sua raça, mas muito brilhante. No início da trilha, sacudiu-se todo. Devia estar molhado. Provavelmente dormira fora de casa, pensou ela, e que se molhara ao sereno. E em seguida saiu correndo pela trilha afora, balançando seus pelos até entrar pelo bosque, onde desapareceu. Regina morreu de pena de perder. Era um lindo cão. Todo o local era lindo. Era uma pena que ela também não pudesse entrar pela sua janela psíquica e ir ao encalço do cãozinho Peralta. Ela própria, contudo, deixa no ar uma dúvida. Ou talvez pudesse. Quem sabe? E acrescenta um comentário para o qual não tem a minha concordância. Nunca experimentei. Respondo eu. Não apenas experimentou, como em inúmeras outras oportunidades, ela entrou na cena, ou se viu lá em outro tempo e espaço como personagem de uma história verídica. A única diferença é que não havia janela psíquica recortada num ambiente físico, uma vez que toda a sessão de clarividência ocorria dentro da janela, que se ampliara de tal forma que fizera desaparecer o ambiente físico. É certo, porém, que seu corpo material, em tais situações, tem que ficar em algum ponto do espaço físico e igualmente preso a um esquema rígido de tempo sequencial, onde ao passado somente se vai pela memória e ao futuro apenas com a imaginação. Mas no fundo, não é tudo memória? E aí vem o item 10 que nos fala sobre visão diencefálica e audição coclear. Vamos ver o que é que esses nomes significam. Diz ela, para encerrar, que não sabe como a janela se abre diante de seus olhos
subitamente está ali. Sabe, contudo, como se fecha. As figuras ou as cenas começam a derreter-se, como se estampadas numa fina placa de cera levada ao calor. Não escorrem, porém, de cima para baixo, a desmoronar, como acontece com um cone de sorvete ou uma lâmina de gelo. Derretem-se, oscilando lentamente, deformando-se pouco a pouco, até desaparecerem. O fenômeno que estamos aqui designando pela expressão janela psíquica se caracteriza, portanto, por uma dupla visão, no sentido de que o sistema visual comum dos olhos físicos contempla o ambiente físico, enquanto a visão interna ou psíquica observa uma cena ou quadro situado no que costumamos chamar de outra dimensão. Aproveitando o ensinamento de André Luiz, acho que poderíamos chamar esta segunda visão, a psíquica, de diencefálica, dado que ela se produz pela excitação direta dos computadores da visão e não da visão em si, como a conhecemos, a dos olhos físicos. A ideia de Boddington não difere muito dessa. Discorrendo sobre o desenvolvimento da clarividência, ele ensina em Segredos da Mediunidade o seguinte: na maioria das técnicas de desenvolvimento, ocorre uma combinação da visão normal com a visão espiritual. A imagem resultante é mais objetiva e é vista pelos olhos como pela visão espiritual. Então aí o trecho de R. Boddington. Continuando, nada impede, portanto, que os olhos físicos vejam o ambiente físico e a visão espiritual ou a diencefálica registre o ambiente hiperfísico ou espiritual, normalmente invisível aos olhos materiais. Creio legítimo supor que, assim como a consciência pode ocasionalmente ficar distribuída em dois pontos distintos ao mesmo tempo, ou seja, no corpo físico e no corpo espiritual, também a visão pode ocorrer em paralelo, sem que uma interfira na outra, ou a audição. O sensitivo pode perceber, ao mesmo tempo, uma voz íntima que lhe fala sem som, enquanto ouve o ruído da rua ou uma pessoa que canta na casa ao lado. Ainda com André Luiz, diríamos que esse tipo de audição é coclear. Não exijo patente para as proposições que aí ficam e não passam de um esforço honesto para explicar ou catalogar fenômenos muito estudados, mas ainda pouco entendidos. Não importa, contudo, que tenhamos ou não nomes apropriados para os fenômenos. Os nomes são meros rótulos, como vivia a dizer Silver Beach. Acha o sábio índio desencarnado que os homens se preocupam demais com os rótulos das coisas. Talvez por isso acabem esquecendo de examinar o conteúdo dos frascos e dos pacotes nos quais vão pregando rótulos. O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry se queixa da fixação das pessoas com os números. Mal nos conhecem, já querem saber quantos anos temos, quantos quilos pesamos, quanto dinheiro há na conta bancária
ou quantos carros temos na garagem. Poucos se interessam em saber, contudo, que tipo de pessoa somos. Quanto aos fenômenos psíquicos, claro que os nomes nos ajudam a raciocinar. Não precisamos estar a repetir que desejamos nos referir àquele fenômeno segundo o qual o sensitivo se desdobra e vê a distância. Basta chamá-lo pelo rótulo de clarividência. É preciso cuidado, não obstante, para que o rótulo não se torne mais importante do que o conteúdo do fenômeno, ou seja, como ele ocorre, por quê e para quê, e, se possível, que leis naturais regulamentam a sua eclosão. Essa psicose do rótulo precisa ser controlada, mesmo porque os fenômenos suscitados pelo espírito, encarnado ou desencarnado, não costumam submeter-se docilmente às nossas arbitrárias classificações. Quando pensamos ter conseguido inventar um bom rótulo e descobrir toda a mecânica dos fenômenos, eles explodem de maneira diferente, obrigando-nos a abandonar a explicação anterior que nos parecia tão abrangente. Colin Wilson, desalentado, queixa-se disso em mais de uma oportunidade. Por exemplo, uma das coisas mais desencorajadoras da pesquisa psíquica é que, tão logo a gente consegue elaborar uma teoria sensata e científica para explicar algum problema, descobre-se um novo caso que a contradiz. Difícil, não é? Isso nos leva de volta a Kardec, naquele exato ponto em que começamos nossas especulações neste capítulo. Como todo estudioso competente e responsável, ele observou o fenômeno e propôs-lhe uma explicação teórica. Não lhe faltou, contudo, dignidade e humildade intelectual para acrescentar que não considerava a sua manifestação pessoal como última palavra no assunto. Propunha mesmo que se aguardassem novos estudos que certamente viriam, como vieram com o tempo. Aliás, esse é um dos mais difíceis problemas suscitados pela pesquisa psíquica. A falta de humildade intelectual dos pesquisadores que, em vez de aprenderem com os fatos, preferem forçar suas teorias prediletas sobre eles, com a tola arrogância de ensinar a Deus como devem ser feitas as coisas da vida. Sobre isso, Monteiro Lobato produziu uma das suas deliciosas e geniais sátiras ao escrever a sua Reforma da Natureza. Aqui terminamos o capítulo 8º. Vamos dar início, ainda temos um pouco de tempo, ao capítulo 9º, que nos fala sobre a psicometria. E vamos ler agora o capítulo 1, a introdução. Como qualquer outra atividade humana, a faculdade mediúnica exige
certa especialização. O médium não deve exaurir-se no desenvolvimento das faculdades que possa ter em potencial, pois acabará não exercendo bem nenhuma delas. O ideal seria trabalhar com poucas faculdades, porém com eficácia e devotamento. Isto, porém, fica para o capítulo próprio, em que cuidaremos do problema do desenvolvimento da mediunidade. A referência, neste ponto, se destina apenas a substanciar o fato de que a nossa Regina não se aplicou ao desenvolvimento das suas faculdades psicométricas em potencial, o que nos parece correto, concentrando-se em outras, nas quais alcançou bom nível de utilização. Não deixou de demonstrar esse potencial, contudo, ao observar que tinha condições de perceber extrasensorialmente o estado de espírito de alguém que, simplesmente ao tomar nas mãos uma carta, ainda que fechada, que acabasse de receber dessa pessoa. Teve, contudo, oportunidade de testemunhar um episódio de psicometria, certa vez em que recebia a visita de um amigo que fazia experiências com essa faculdade, mas que não quis prosseguir na sua prática. Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, então, nós continuaremos deste tópico, né? Para continuar, então, a leitura aí do nosso livro. Vamos, então, finalizar, né, o nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus sempre pela oportunidade bendita deste trabalho fraterno. Para encerrar, eu gostaria de ter uma oração. Nós temos impressa aí, num desses impressos que são distribuídos aí no nosso querido União, e que é uma oração atribuída ao Francisco Cândido Xavier, que nos diz: Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalastes. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique em nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que formos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos aos nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Que assim seja. E uma boa noite a todos.